Deus, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Chegamos para o nosso segundo dia de leitura. Aleluia. Deus é bom, né? Glória a Jesus. Hoje nós vamos aqui para lermos Gênesis capítulo 4 até o capítulo 6. Nosso propósito de leitura: nenhum dia do ano sem Bíblia. E concluindo, com consequência, concluindo aí a Bíblia toda em um ano. Então aí 3 capítulos por dia, menos de 15 minutos de leitura diária, você consegue concluir a Bíblia toda. Eu quero desafiar você a entrar nesse propósito e convidar mais pessoas também para ler a Bíblia toda, mesmo que você não tenha lido ontem, que você não tenha lido o dia primeiro. Começamos ontem. Você entra a partir de agora, né? E compartilha aí com mais pessoas. Pelo menos você conseguir concluir a Bíblia toda em um ano, mesmo que você não tenha lido ontem. Então, o desafio nenhum dia do ano é o desafio de você ler a Bíblia todos os dias do ano, sem falhar nenhum, pelo menos um capítulo. Mas, independente disso, a leitura bíblica em um ano você pode aí ler com a gente durante o período e entrando, trazendo mais pessoas. Amém? Então vamos começarmos a nossa leitura com a oração e depois a gente lê aqui do 4 ao 6. Deus, nós louvamos ao Senhor e agradecemos pelo segundo dia desse propósito, mais um dia que estamos aqui para ler a palavra do Senhor. E pedir que, Senhor, o principal objetivo desse vídeo, dessa live, é que pessoas venham a ser alcançadas, que esse vídeo venha alcançar pessoas que estão precisando, Senhor, de uma palavra, que estão precisando de uma direção do Senhor, e aqueles que estão fracos, desanimados na fé, que possam entrar nesse propósito e conhecer mais do Senhor através da Tua palavra e assim ter suas forças renovadas. Pai, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então eu vou estar lendo, estou lendo na versão Almeida Revista e Corrigida, como eu falei ontem, né? Mas você pode estar lendo em outra versão também, se você quiser. Não tem uma obrigatoriedade. Amém? Vamos lá então para o início. Gênesis capítulo 4. O nascimento de Caim, Abel e Sete. Capítulo 4. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que, ao cabo de 10 dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente, e decaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força,
fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, e disse o Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e de tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: porquanto qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael. Meujael gerou Matusael, e Matusael gerou Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada e o nome de outra Zilá. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamã. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, um jovem por me pisar. Por 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tomou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Capítulo 5. Este é o livro das gerações. Capítulo 5. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. E viveu Sete 105 anos e gerou Enos. E viveu Sete, depois que gerou Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. E viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos e gerou filhos e filhas. E foram os dias de Enoque 905 anos e morreu. E viveu Caim 70 anos e gerou a Maalalel. E viveu Cainã 70 anos e gerou a Maalalel. E viveu Cainã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos e morreu. E viveu Maalalel 65 anos e gerou a Jered. E viveu Maalalel, depois que gerou a Jered, 830 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos e morreu. E viveu Jared 162 anos e gerou Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu.
E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Metusalém 180 anos, e 87 anos, e gerou Lameque. E viveu Metusalém, depois que gerou Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos, e morreu. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, e chamou o seu nome Noé. Dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Capítulo de número 6. A corrupção geral do gênero humano. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Viram os filhos dos homens que as filhas dos homens eram formosos, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estes são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofe, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expiará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e os teus filhos e a tua mulher,
e as mulheres de teus filhos contigo, e tudo o que vive de toda a carne, de dois de cada espécie, meterás na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão, das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim fez. Glória a Deus. Chegamos então ao final do segundo dia da nossa leitura. A gente vê aqui o crescimento ali da humanidade, né? Nascimento de Caim e de Abel, depois que Adão e Eva são expulsos ali do paraíso pelo pecado, por causa do pecado, né? Então agora eles têm ali Caim e Abel, e a gente vê Caim matando seu irmão, e aí começando a maldade se espalhar pela terra, e tudo consequência daquela atitude errada, né, de Adão e de Eva ali. E agora no capítulo 6 a gente vê como que o homem ali já estava totalmente corrompido, né, a humanidade corrompida, e Deus então vai chamar ali Noé para anunciar a ele o dilúvio e mandar ele construir a arca. E aí assim nós terminamos nosso episódio de hoje, né, dessa série aí, a Bíblia toda. E continuamos então amanhã. Aí a gente já vai ver Noé entrando na arca e vamos seguindo aí. Vamos dar spoiler não, né? Mas é isso então, gente. Compartilha aí com o máximo de pessoas que você puder, para que mais pessoas aí sejam alcançadas pelo reino de Deus, alcancem o conhecimento da verdade, que é a verdade que nos liberta, é a palavra de Deus. Amém? Seguimos firmes aí e até amanhã então. Deus abençoe e fique na paz de Cristo.